Bem, nós recebemos aqui com muita alegria, já recuperado da ida que fez a São Paulo para cuidar dos problemas de saúde, o deputado Emanuel Pinheiro. Prazer recebê-lo aqui, deputado. Eu faria duas perguntas. Primeiro, como é que está a saúde? Totalmente recuperado. E se o senhor aprova essa atitude do presidente Guilherme Maluf, que já comunicou que vai lutar pela derrubada do veto. Bom dia, o prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a toda a sua equipe e a todos os ouvintes da Rádio Capital, que, como eu digo, vem fazendo a diferença na nossa comunicação. Antero, com relação à saúde, graças a Deus, evoluiu muito bem e rápido, não precisei nem utilizar os 21 dias de licença. No 10º dia já estava pronto para voltar e entrar na luta aí ao lado dos servidores públicos do Estado pelo pagamento de um direito constitucional, de uma conquista, que é o RGA, que é a RGA dos servidores. E com relação à posição do presidente, eu fico feliz. Quero aqui mandar o meu abraço e as minhas congratulações ao nosso presidente, deputado Guilherme Maluf. Não poderia ser diferente. Eu já tinha até anunciado tão logo eu fiquei sabendo da decisão precipitada e descabida do vice-governador e governador em exercício, Carlos Fávaro, ao vetar o aumento do poder judiciário, provocando aí um possível conflito, uma crise até institucional. Eu já tinha me adiantado dizendo que ia trabalhar, inclusive pela derrubada do veto. E cheguei até a conversar com alguns colegas já, articulando que fizéssemos isso tão logo o veto chegue na Assembleia, que deve chegar de hoje para amanhã, no máximo, na quarta-feira. Mas precisava a palavra do presidente, porque o problema se transformou num problema entre poderes. O judiciário, há 3 semanas... O importante aí na palavra do presidente é que ele dá uma posição, né, em nome dele, em nome da casa, e com certeza ele puxa muito a bancada governista para essa posição dele, até porque a votação do veto é secreta, né? O cara podia votar lá secretamente contra. Isso a favor do veto sem se expor. Exatamente, né? E foi aprovado por unanimidade. Essa matéria tem 3 semanas mais ou menos. Pois é por isso que eu estou defendendo aqui que seja derrubado o veto por unanimidade. Votou junto, é o que você colocou bem na sua fala, é do 10º do próprio Poder Judiciário, não está pedindo um centavo a mais para o Poder Executivo, para o cofre público, para poder pagar a RGA dos servidores do Judiciário. É uma conquista e não tem porquê, não há justificativa plausível. Quer dizer, é aumentar o problema, aumentar a lista daqueles que não recebem a RGA, é essa a ideia? Então não tem sentido. Então a Assembleia tem que fazer o óbvio, o coerente. Ou seja, confirmar a sua decisão de 2, 3 semanas atrás e derrubar por unanimidade o veto do governo. Tá, agora com relação ao deputado, eu entrevistei aqui o presidente da Comissão das Organizações Sociais de Saúde. E ele me disse por 2 vezes que está tudo pronto para encerrar a CPI, mas que ele, apesar de ter sido autorizado pelo senhor, que ele não se sentiria bem de fazer isso, de ler o seu relatório. Ele acha que é muito mais importante você presente ler o relatório sobre a CPI das OSS. Isso. Portanto, quando que vamos ter a finalização dessa CPI? Dá para encerrar antes do feriadão? Não, antes do feriadão não. O prazo final é dia 11 de junho. É o prazo final, que foi a prorrogação solicitada, porque muitos Mas você já tem as conclusões todas, já está escrito no relatório? Vários já tá, são mais de 700 páginas, eu acho. Eu, inclusive, hoje, às 17 horas, eu tenho uma reunião com toda a minha equipe. Eu marquei às 17 horas exatamente para pegar o fim da tarde, o início da noite, se precisar ir até mais tarde, para poder compilar, dar uma reanalisada em cada unidade, no relatório de cada unidade, cada levantamento, confrontar gráficos, números. É muita coisa, Antero, parece pouca coisa, mas é muita coisa. Então, como nós queremos fazer um relatório que vai, evidentemente, fazer os encaminhamentos, digamos assim, de punição em virtude da investigação, mas também eu não quero perder aquele perfil né? Isso, desde o tempo da CPI do MT Saúde, agora na CPI do incentivo e renúncia e sonegação fiscal, que é a CPI de cunho propositivo, para ajudar o Estado a avançar e a melhorar no sistema. Tá, e assim, a sua convicção pessoal, o Estado deve continuar com a OAS, deve voltar ao setor público,
ou deve fazer assim um sistema híbrido, um sistema misto? Híbrido. Hoje. Tanto faz, o importante é que o cidadão seja bem atendido. Isso, a visão hoje. A visão hoje minha está cada vez mais convencida nesse sentido. Eu sei que sem o servidor não vira. Não adianta querer fazer saúde pública sem o apoio, sem a parceria do servidor público. Entretanto, o sistema é tão importante, ele é tão complexo e lida com a vida das pessoas que, se você perguntar aqui na ponta para o cidadão que está aqui nas ruas de Cuiabá e de Várzea Grande ou no interior do estado, qual a saúde pública que você prefere? Aquela direta, patrocinada, feita, realizada pelo Estado ou através de uma organização social? Ele vai dizer: eu quero a saúde que me atenda bem, que me atenda com dignidade, que eu não fique nas filas, que eu seja atendido, que meu filho seja atendido, que eu não morra esperando uma consulta, que eu não passe 6 meses para esperar Por uma exemplo, cirurgia. esse Hospital São Benedito tem sido muito elogiado e é público, né? Isso. Tem uma grande participação do governo do estado e uma participação também importante da Prefeitura de Cuiabá. E tem feito milagres ali. O Hospital São Benedito está indo muito bem. E é inteiramente público. Isso. Mas ele tem uma gestão com um perfil, né? Um perfil quase que privado, né? Não, é público. Eles colocaram lá uma gestão que quebra um pouco aquela ortodoxia pública, né? É isso que eu quero dizer. Você colocou até melhor. Mas, de fato, ele vem fazendo a diferença. Então, nós não podemos demonizar o público por causa de alguns erros no passado, mas também não podemos demonizar um sistema híbrido, pensando no melhor para a população. Existem situações, por exemplo, São Camilo, em Rondonópolis, é um espetáculo. Eu já vou até adiantar assim, algumas coisas. O atendimento lá, a sociedade apoia, a sociedade quer, teve medo da CPI causar alguma instabilidade no atendimento, sendo que houve até uma mobilização da sociedade em apoio, certo, a esse atendimento. E se você pega a de Colíder, Alta Floresta, por exemplo, as oestes lá, que me falha o nome aqui agora. Várzea Grande. A de Várzea Grande foi o Samaritano, foi um fracasso, um fiasco sob todos os aspectos, inclusive com o governo, independente do governo que estava no comando. Cáceres foi bem, mas Cáceres está saindo também, né? Isso, Cáceres foi bem. E curiosamente, Antero, eu não sei se tem algo a ver, eu tô até levantando, mas eu acho que não tem, mas curiosamente, aquelas instituições que são administradas por religiosos são as que estão dando o resultado positivo. Aquelas que não são administradas por instituições religiosas é que vem dando os problemas, pelo menos aqui em Mato Grosso. Eu acho que é aquelas que não tinham tradição é que estão dando problema. Então, pelo menos aqui em Mato Grosso, talvez seja isso mesmo. Porque lá em São Paulo tem muita coisa, mas é entregue lá pro Albert Einstein, pro Círio Libanês, para não sei o quê. Então, as OS, sob o comando desses hospitais, funcionam. Aqui em Mato Grosso, São Camilo e São Luís, por exemplo, Rondonópolis e Cáceres fizeram a diferença e foi bem, estão atendendo bem o cidadão. E as demais, talvez seja isso que você falou mesmo, é questão de experiência e não podemos deixar de dar aí, sei lá, acho que um comprometimento maior com a humanização daquelas instituições religiosas, porque tem muitos detalhes ali que fazem a diferença que eu vou querer fazer constar no nosso relatório, até para uma discussão. Depois, mais à frente, para servir de base para uma discussão e um debate sobre o assunto que com certeza não vai se esgotar no relatório final da CPI. Ainda mais nessa área, né? Exatamente. Onde a religião, ela é importante em todos os aspectos, mas na questão da saúde é quando o cidadão mais se apega a Deus, né? Verdade. Mas, deputado, qual que é a pauta política agora da Assembleia para este semestre, né? Porque nós temos daqui até julho, né? Aí vai ter um recesso. Isso. Não é isso? E qual que é a pauta política para este semestre? Além da LDO. A LDO já chegou na casa ou ainda não? Não, ainda não. Então, vai chegar no prazo até o dia 30, né? E no prazo constitucional. Agora, Antero, a pauta ela acabou sendo atropelada pelo debate da RGA, do pagamento da RGA aos servidores públicos do Executivo, que somos totalmente solidários ao servidor público do Estado de Mato Grosso. Então a pauta nossa foi atropelada. Existia uma pauta até antes desse debate. Estamos esperando para hoje de manhã a resposta do governo, inclusive vindo para cá, alguns líderes sindicais já me ligaram, o governo ficou de entregar agora de manhã a resposta, se concorda com a proposta da Assembleia. A resposta do governo eu já te dou, ela já foi publicizada aí pelo secretário Júlio Modesto no dia que você falou lá. Não, mas CPI. Não foi. Ele já deu entrevista, ele falou não é que não vai dar.
que no momento não tem condições de dar. E ao mesmo nada. tempo falaram que iam se debruçar sobre o número esse final de semana para dar resposta à Assembleia. Pois entendeu? é. Mas o governo hoje não tem condições de dar nada, e quem lê o noticiário nacional, você tem visto as determinações agora do governo Temer? Tenho. O governo Temer pode aplicar para alguns estados a questão, numa proposta do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Isso, a proposta. A proposta de congelar o pagamento da dívida, de fazer uma moratória por 2 anos, vírgula, desde que se comprometam com o não reajuste dos servidores. Porque todos, 25 estados brasileiros, ou 26, 25 estados brasileiros, parece que só 2 é que estão se dispondo a dar o reajustamento geral para os servidores. Isso veio assim, um efeito dominó, né? Veio lá de cima, pegou embaixo. Isso é graças a dona Dilma, ao seu Lula. Isso essa turma de bacana, né? Aí que... Mas, Antero, veja só, eu tô vendo a proposta aí em discussão ainda do governo federal com relação ao congelamento dos salários, não, e outras coisas, né? E ajustes também, né? Necessidade de ajustes, né? A cortar gastos. Isso, mas a proposta, ela não fala de RGA, né? RGA, ela fala de reajuste, aumento salarial. RGA é um direito constitucional, não é reajuste, não é aumento, é uma reposição inflacionária, e ela continua, até porque está na Constituição e é uma conquista mesmo do servidor público. Então não é porque o estado A, B ou C não está pagando que Mato Grosso tem que seguir atrás e não pagar. Nós temos que seguir os bons exemplos dos estados que pagam. Pará não pagou? Amazonas não pagou? Paraná não pagou? Não teve tudo isso. Por que nós não seguimos esses estados e não pagamos, sendo que nós damos conta de pagar? Entendeu? Essa que é a discussão. O problema, eu acho que a discussão é diferente. A discussão é que nós precisamos do parlamentarismo, porque no parlamentarismo as coisas funcionam melhor, né? Isso. No parlamentarismo o governo expõe os seus números. Isso. E se o parlamento faz proposta, não, tem que pagar. Tem que pagar. Mas aqui está provado que não tem dinheiro para pagar. Então faz-se nova eleição para o parlamento, porque o parlamento está fazendo uma proposta inexequível, não dá para pagar. Como é que vai pagar? Porque eu me lembro eu me lembro que eu era secretário da Casa Civil do Dante, e eu fui até o Coronel Meirelles. Coronel, não dê o gatilho. Lembra do gatilho do Sarney? Lembro. A cada 20% tinha que dar aumento. A cada 20% tinha que dar aumento. A cada 20% tinha que dar aumento. Falei, Coronel, se o senhor for dar o gatilho, o senhor vai chegar 4 meses de salário atrasado no final do seu governo. Falei, mas está na lei, eu vou dar o gatilho. Mas, coronel, o senhor vai atrasar os salários. Aí os servidores não fizeram a greve porque ele deu o gatilho. E em seguida fizeram a greve, porque chegou no final com 4 meses de salário atrasados. Quer dizer, então assim, eu acho que é um direito líquido e certo, constitucional. O senhor está absolutamente certo dos servidores, mas depois daquela experiência do gatilho, o Fernando Henrique pôs a trava. Falou, esse direito só vale se não ultrapassar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Sim, mas essa própria lei de responsabilidade fiscal excetua o pagamento da RGA, certo? Para cômputo no cálculo do limite prudencial. A própria lei, então, essa a discussão. Então, se você olhar o artigo 22 e o artigo 71 da lei de responsabilidade fiscal, ela preza os 49%, o limite, mas tira o RGA nesse cômputo, quer dizer, porque o RGA é exatamente a conquista de uma reposição inflacionária para garantir o poder de compra dos trabalhadores, do servidor público. Então é aí que está a discussão, e o governo sabe disso, ele sabe e domina isso como ninguém, mas talvez aí, em virtude, como você está falando, do fluxo do caixa, mas eu acho que não é tão... Mato Grosso vai bem, graças a Deus, é um estado superavitário. Estamos falando de um estado que, números oficiais publicados pelo FIPLAN, que no primeiro quadrimestre de 2016 entrou nos cofres do estado de Mato Grosso a mais quase 800 milhões com relação ao mesmo período do ano passado. É verdade, é que a receita cresceu 7, 8%. Isso. Mas a despesa cresceu 21%. Mas é questão de prioridade de gestão. O governador foi eleito para isso, certo? Veio e recebeu o FEX 104 milhões. RGA é 67 milhões por mês, Antero. Então daria para ter planejado o pagamento do RGA, certo? Até alguns meses para frente, continuar conversando com os servidores. O que ficou claro
pública e notória que não houve planejamento. Se perdeu nas próprias pernas, contratou demais, não fez conta. Se fizessem conta de padeiro, a situação não chegava na situação que chegou. Não fizeram conta nenhuma e agora daí se enrolaram os próprios números. Tá, essa discussão deve se encerrar esta semana. Isso, agora, o que eu estava te falando? Você perguntou da pauta. A pauta nossa foi atropelada em virtude de uma possível greve geral, se o governo não tiver aí essa sensibilidade de, pelo menos, até apresentar uma contraproposta para o servidor público. Então, a Assembleia fez uma proposta querendo garantir o direito do servidor e evitar a greve. Vamos ver agora a resposta do Estado hoje. Fora essa questão que vai dominar a pauta política e administrativa do Estado, se entrar em greve, nós temos aí as CPIs que vão se encerrar daqui para o mês que vem, certo? A CPI das OS encerra até o dia 11 de junho, onde vamos fazer a apresentação do relatório final. A CPI da renúncia e sonegação fiscal deve encerrar até o dia 30 de junho, apesar que temos prazo até setembro, mas em virtude do processo eleitoral, fizemos um acordo interno de encerrar até no mais tardar na primeira quinzena de julho, antes do recesso parlamentar. E tem a CPI das obras da Copa, que também encerra dia 30 de junho. Então, esse primeiro semestre, eu tenho certeza que a pauta, a agenda política do Legislativo, além da LDO, a chegada e discussão da LDO, será a apresentação dos relatórios finais das CPI, das 3 CPIs em andamento. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Até eu que agradeço, um bom dia e uma ótima e abençoada semana a todos, até em virtude do feriado de Corpus Christi.